Olá, tudo bom? Vamos falar hoje sobre depressão. É um assunto bem na moda, né, gente? Mas aí eu achei bom conversar um pouco sobre isso, porque é um tema que as pessoas falam, aparece na TV, mas ninguém sabe direito o que é. Bem, a depressão é como se fosse uma tristeza. As pessoas às vezes dizem que estão tristes, não sabem dizer o que é. Depressão não é tristeza, depressão é doença e depressão pode levar à morte. Sim, ela é classificada em primária, secundária, unipolar, leve ou grave. Pode ter causas genéticas, pode vir de um familiar para outro, né? Como ambientais, um luto, uma pessoa que perdeu alguém, um namorado, um parente que faleceu. A depressão ela se caracteriza por uma tristeza extrema. Essa tristeza vai aumentando ao longo do tempo. Aí as pessoas dizem, mas fulana estava em depressão, morreu e ninguém soube. Ela não sai contando, é algo muito interno dela. Essa depressão ela traz falta de apetite, insônia, não tem vontade de fazer absolutamente nada. As pessoas geralmente ficam deitadas por muito tempo, às vezes isoladas, muito isoladas, certo? Então a depressão ela traz esse tipo de fator, tá? Então, é uma desordem crônica, pode durar muito tempo, né? As pessoas assim, teve depressão e morreu, não pode passar anos e anos tendo depressão e não morrer, ok? É uma desordem primária, endógena e que não tem relação causal com uma patologia, por exemplo, teve um resfriado, um zika vírus e ficou deprimida. Não, não existe essa relação. A depressão pode surgir a qualquer momento, dependendo de algum fator que foi estressante para aquela pessoa. Não é? Então, o que é um fator estressante para mim pode não ser para você. Então você diz, poxa, Silvia passou por aquela situação e ficou deprimida, eu passei por uma situação pior e estou aqui muito bem. Então depende muito de como o ser humano ele lida com as situações exteriores dele. E não esquecendo o fato também dele poder ter herdado a depressão geneticamente. Então, minha gente, o que vai acontecer? Quais os sintomas? Ansiedade, insônia, tristeza, certo? Então, o que vamos fazer? Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Ah, Silvia, eu não sou doida para procurar um psicólogo. Meu amor, psicólogo e psiquiatra não é médico só de esquizofrênico, não. O mundo hoje é muito dinâmico, existem muitas situações agravantes que podem causar depressão nas pessoas, um trabalho estressante, o desemprego também que está aí enorme, a ausência de um parente, uma separação, a perda de um familiar querido, tudo isso pode causar depressão. E o que nós podemos fazer? Nós, para te ajudar, te chamamos ao consultório, procure um psicólogo, converse com ele. A consulta é sigilosa, certo? Se o psicólogo te encaminhar ao psiquiatra, vá, não tenha vergonha. Ah, não, psiquiatra é médico de doido. Não, não é médico só do esquizofrênico. Transtorno de pânico, depressão, ansiedade, tantas outras coisas que vamos ver no nosso canal daqui para frente, são transtornos que o psiquiatra irá cuidar com medicação. Silvia, eu tenho medo de ficar viciado em remédio. Não vai ficar viciado. Se você fizer o tratamento certinho, vai haver o que nós chamamos de desmame. Com o tempo, você indo ao psiquiatra, tomando a medicação e indo ao psicólogo, fazendo a terapia, a sua medicação vai diminuindo, diminuindo, até que você não precisa mais fazer uso dela. Simples assim. Voltando à questão, a depressão, ela causa a morte, sim. Ah, é só uma tristeza, Silvia. Não, não é só uma tristeza. A tristeza passa. A depressão é um estado contínuo. Às vezes você acorda bem, sorri. Olha, eu não tô com depressão não, hoje eu tive um dia legal. Outro dia você acorda que você não sente vontade de se levantar da cama. Às vezes você vai fazer alguma coisa e parece que tem dois tijolos enormes nos seus pés, grudados no seu pé, de tão pesado que você se levanta, de tão cansado. Há uma fadiga enorme, há um desinteresse pela vida. Nada te alegra. É como eu disse uma vez, o mundo fica preto e branco. Então, basicamente, a depressão ela pode causar tudo isso.
certo? E aí o que acontece? Você precisa se cuidar, você precisa procurar um tratamento, né? A depressão, ela te traz insônia, ou pode te trazer uma sonolência grande, ela vai te trazer uma tristeza, ela não vai te deixar higienizar, você não vai ter vontade de tomar banho, você não vai ter vontade de se arrumar, de pentear o cabelo, de nada, você não vai ter vontade de sair na rua, certo? Você vai ter crises de choro fácil, você vai chorar, você vai ficar irritada, muito chorosa, certo? Você vai querer se isolar, há muito isolamento na depressão, você sempre vai querer estar só. Agora lembre-se, Silvia, você disse tudo isso, eu tenho um desses sintomas. Isso não quer dizer que você tem depressão. Eu não estou aqui fazendo diagnóstico. Eu estou dizendo alguns sintomas da depressão. Se você acredita que está com depressão, você tem que procurar um médico clínico, fazer a sua avaliação e aí sim ele vai te encaminhar ao psiquiatra e ao psicólogo ou a um dos dois. Faça. E lembre-se, a depressão tem cura, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus.